galera, tudo bem? Vamos lá para a terceira parte dos nossos estudos sobre a nova república. Hoje iremos estudar um pouco sobre o governo da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Temer. Bora lá? Michel Temer. Vamos então, pessoal. Vamos começar aqui entendendo um pouco sobre a vida política ali da Dilma Rousseff, já ali nos anos que vão se iniciar um processo do lançamento do nome dela como candidata a presidente do Brasil a partir de 2010. Vamos lá? Dilma atuou como secretária da Fazenda entre 1986 e 1988 e secretária de Energia, Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul entre 1993 e 1998. No ano de 1998, embolou aqui, ingressou no curso de doutorado em Economia na Universidade Estadual de Campinas, porém, ela não vai concluir esse curso, essa pós-graduação, por conta das suas atividades políticas, porque ela já afiliada ao Partido dos Trabalhadores, ela vai se tornar ministra de Minas e Energia entre 2003 e 2005, beleza? E depois ministra da Casa Civil no governo de Lula, né, de Luiz Inácio da Silva, entre 2005 e 2010. Pois bem, em 2010, galera, ela vai concorrer às eleições presidenciais e vence esse pleito com mais de 56% dos votos válidos. Ficou em segundo lugar, então, o candidato do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, o então candidato José Serra. Dilma Rousseff foi a primeira mulher no Brasil a se tornar presidente da República, né? Um fato histórico muito importante, muito interessante. Pois bem, galera, o governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política do seu antecessor, ou seja, né, do seu guru político, do seu guia político, Luiz Inácio Lula da Silva. Também ele do Partido dos Trabalhadores. Desse modo, galera, foram mantidos os programas de assistência sociais, tais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Economicamente, a pauta neoliberal continuou sendo adotada no governo de Dilma Rousseff. Os problemas sociais do país foram incumbidos, né, à iniciativa privada, como uma das características do neoliberalismo, que é justamente o Estado cada vez mais se afastando da economia, dando uma liberdade maior à economia. E também essa política neoliberal, ela tem como um dos objetivos diminuir os gastos públicos. Portanto, os problemas sociais foram então entregues à iniciativa privada, né? Isso por meio de programas de investimento de dinheiro público no setor privado, tá certo? Como o Minha Casa Minha Vida, o próprio ProUni, entre outros. Quando Dilma assumiu a presidência, né, a gente vai ver que vai haver forte recessão econômica mundial. Então, o mundo estava passando por uma crise econômica, uma crise ainda como consequência da crise de 2008, né? Que também vai atingir a economia nacional. Tentando reverter essa crise, ela vai aumentar o investimento em infraestrutura do país por meio do chamado, que a gente vai ver aqui, por meio do PAC, né? Que é o Programa de Aceleração ao Crescimento, né? O chamado PAC 2, em 2011. Como os países da União Europeia e dos Estados Unidos estavam em crise, recorreu-se então à continuidade de se estender o comércio com países da América Latina e com a China, né? As taxas de juros também foram reduzidas, facilitando crédito para as empresas e pessoas físicas. Galera, essas medidas, no entanto, não contiveram a crise econômica, que terminou acarretando uma grave crise política no governo de Dilma Rousseff. A crise política, ela incidiu sobretudo, né, sobre o governo de Dilma, por ele não ter conseguido apoio em pautas importantíssimas ali no Congresso Nacional, tá certo? A gente vai ver, né, que a crise econômica que vai abater ali os trabalhadores, os setores dos proletariados, a população em geral, contudo, não foi um empecilho para o governo investir verbas bilionárias para a realização da Copa das Confederações aqui no Brasil, beleza? E aí, diante disso, né,
a gente vai ver então que a insatisfação popular com o governo de Dilma cresceu significativamente nesse período. No ano de 2014, vieram à tona casos de desvio e de lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras, né? Como a gente vai ver aqui, a Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a chamada Operação Lava Jato, a tão famosa Operação Lava Jato. Né? Descobriu-se, né, que grandes empreiteiras pagavam propinas para receberem vantagens nos pleitos para a escolha de empresas que executariam obras para a Petrobras. No mesmo ano de 2014, ocorreram eleições para presidente, né, e Dilma acaba, mesmo com essa crise, sendo reeleita com mais de 51% dos votos válidos, ficando em segundo lugar o candidato Aécio Neves, do PSDB. A gente vai ver que no segundo mandato de Dilma, né, a gente vai ver que a situação econômica brasileira se agrava ainda mais. No ano de 2015 foi registrado o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, negativo no país, cerca de menos 3,8%, né? As taxas de desemprego e inflação só aumentavam. Os aliados da presidência no parlamento vão diminuindo gradativamente. Manifestantes descontentes com a política do governo, com essas denúncias de corrupção, com a inflação. A gente vai ver que foram às ruas pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, tá certo, pessoal? A gente vai ver esse movimento crescendo ali no país, buscando, então, o impeachment da presidente. Né? E outros em defesa do governo Dilma. Então, a gente viu ali uma polarização da sociedade, né? Gerando um aumento de acirramento ideológico no país. Em abril de 2016, a maioria dos deputados federais vão ser favoráveis ao impeachment, né, naquela votação, em que vai ser feito ali para se decidir se entrariam com impeachment ou não contra Dilma. A maioria foi favorável, né? O crime pelo qual ela foi acusada foi o crime de responsabilidade fiscal. Os senadores, então, decidiram pelo impeachment da Dilma Rousseff, que ela acabou sendo sucedida pelo seu vice-presidente, o Michel Temer, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, ou seja, o PMDB. Então, ele vai assumir em 31 de agosto de 2016. E aí a gente vai ver uma segunda fase aí desse período da nova república, né, em que o governo de Dilma, o segundo mandato dela, foi encerrado por um impeachment, que alguns defendem que tenha sido golpe. Beleza? Vamos ver então agora, resumidamente, o governo do Miguel Elias Temer Lula, beleza? Em 31 de agosto, galera, de 2016, Michel Temer comunicou que estava assumindo a presidência da República em um primeiro pronunciamento de rede nacional de televisão. Nesse pronunciamento, ele vai indicar os principais objetivos do seu governo, de que forma ele conduziria o seu governo. Dentre esses objetivos estavam, por exemplo, impor limites para os gastos públicos, iniciar a reforma da Previdência, garantir segurança jurídica e estabilidade política. Michel Temer, pessoal, assumiu a presidência do país interinamente após ser, né, aprovado o impeachment de Dilma e ser homologado aquele impeachment. A partir de então, né, a gente vai ver ele assumindo de forma total ali, né, o poder, né? Então, a gente vai ver que durante as principais medidas do governo de Temer foi a aprovação da proposta de emenda constitucional, a tão polêmica PAC 241, né? Que congelava o orçamento dos investimentos públicos por 20 anos, apenas sendo permitidos reajustes de acordo com a inflação, ferindo ali, então, o artigo da Constituição, que nesse instante a gente vai falar sobre ele. Assim, galera, o orçamento dos investimentos públicos da esfera federal permaneceria como de 2016 pelos 20 anos seguintes, né? Acrescidos apenas pelo índice de inflação. Pois bem,
A justificativa do ministro da Fazenda, na época, o Henrique Meirelles, para a aprovação da PEC foi a recuperação da confiança do mercado internacional no Brasil. A PEC 241, galera, impôs a diminuição de destinação de recursos públicos para as áreas essenciais, galera, como a saúde, a educação, áreas pelas quais, né, a Constituição Federal, aquela nossa Constituição Cidadã de 1988, indicavam percentuais de produto interno bruto, né? Ou seja, iria ser aumentados os investimentos de acordo com os índices do PIB e não pela inflação, né? Então, dessa maneira, a redução de investimento nessas áreas implica na utilização de percentuais do PIB, beleza? A gente vai ver que a redução de gastos impacta, né, o cumprimento de metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, por exemplo, o PNDE, pela diminuição de investimentos, né? O funcionamento, por exemplo, também do Sistema Único de Saúde iria ficar prejudicado e o valor do salário mínimo. Pois bem, galera. Só que a gente vai ver que o impacto disso ainda vai ser maior na chamada reforma trabalhista. Em julho de 1917 foi aprovada a reforma trabalhista, a Lei 3.467 de 2017, que se propôs, galera, a flexibilização, a consolidação das leis trabalhistas da CLT, aquela CLT de 1943. Então, com essa reforma, haveria uma flexibilização dos direitos trabalhistas ali consolidados pela CLT. As principais alterações feitas à CLT foram, galera, isso é importante vocês anotarem. Acordos coletivos entre empregados e empregadores passariam a prevalecer sobre o que está previsto na legislação. A jornada de trabalho poderia ser estendida até 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, não podendo ultrapassar 220 semanais. A contribuição sindical, galera, deixou de ser obrigatória, com isso enfraquecendo ali, então, as demandas sindicais, né? A luta sindical. Grávidas e lactantes podem trabalhar em locais de baixa e média insalubridade. E o trabalho intermitente, que reduz o tempo de contrato de serviços. Isso foi algumas das mudanças. Galera, a reforma trabalhista acarretou em menores responsabilidades do empregador, com a segurança física e estabilidade do emprego, precarizando então as relações de trabalho. Foram realizados dias nacionais de paralisações e manifestações nas ruas, organizadas pelas centrais sindicais em várias cidades, justamente para que isso não fosse aprovado, né? E também eles queriam que que se atentassem mais para a chamada reforma previdencial, tá? Então, a população vai sair às ruas, vai fazer uma pressão para o governo para que essa lei não fosse aprovada, contudo, a gente vai ver que não vai ter tanto êxito, né? Em 16 de fevereiro de 2018, Michel Temer anunciou, em pronunciamento em rede nacional, a intervenção federal do estado do Rio de Janeiro, né? A gente vai ver ali que vai ser um dos fatos também que vai marcar o governo dele. Beleza? O objetivo dessa intervenção seria, segundo Michel Temer, a manutenção da ordem pelo combate ao crime organizado naquele estado. A Polícia Militar e as Forças Armadas vão terminar atuando conjuntamente durante a intervenção, que durou 10 meses. Nesse período, houve aumento em recorde de tiroteios e de mortes por violência policial. Pessoal, o governo de Temer durou 2 anos e 7 meses e ficou marcado como o mais impopular desde o fim do regime militar em 85. O Datafolha chegou a registrar índice de 3% de confiança popular no governo. Durante o governo, Temer foi investigado por suspeitas de 3 crimes: obstrução de justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Após cumprir o mandato presidencial, Michel Temer foi preso em março de 2019 pela Força Tarefa Operação Lava Jato. No entanto, teve a prisão suspensa por ter sido considerada inconstitucionalmente ilegal por não ter sido previamente avisado ao réu e à sua família, e a família dele do processo.
O processo que levou Temer à prisão era referente à acusação de desvio de verbas de obras públicas na usina Angra 3. Esse processo está temporariamente, acreditem vocês, suspenso. Além desse processo, tramitam mais 2 processos contra Temer: acusação de participação em organização criminosa e corrupção e peculato em empresas eletronucleares. Galera, esse foi um breve resumo sobre o governo de Temer e Dilma. Espero ter contribuído com vocês. Na nossa aula estaremos resolvendo questões sobre esses temas e aprofundando os nossos conhecimentos. Um beijo no coração e até mais.